Olá, seja muito bem-vindo à Igreja de Segunda-feira. Eu estou aqui contigo todos os dias às 5h40 da manhã. Eu quero falar hoje, ou continuar falando, você que assistiu o vídeo de ontem sobre o Espírito Santo. Então, partindo do entendimento que o Espírito Santo ele é Deus e que ele tem uma personalidade, nós vemos algumas atuações do Espírito Santo. Eu quero que você compreenda algumas coisas que certamente você vai conseguir colocar em prática. Primeiramente, vamos lá. É importante você entender que o Espírito Santo ele fala em Apocalipse capítulo 2. O Espírito Santo ensina em João capítulo 14. O Espírito Santo testifica em João capítulo 15. E o Espírito Santo ele ordena em Atos capítulo 13. Veja, se fosse somente uma força, ele não poderia falar. Se o Espírito Santo fosse só uma energia, ele não se entristeceria. Se o Espírito Santo fosse apenas um poder, certamente ele não teria ciúmes. Então nós estamos entendendo que sim, o Espírito Santo ele é Deus. O Espírito Santo ele não só tem alguns papéis que a Bíblia mostra, mas ele é atuante em nossas vidas até o fim. A palavra do Senhor em Romanos 8,14 vai dizer que os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O Espírito Santo, ele deve ser o líder de nossas vidas. É importante você compreender que o Espírito Santo, ele não é um secretário de Deus. O Espírito Santo não é um auxiliador. O Espírito Santo, ele é Deus, assim como Deus Pai, Deus Filho e ele, o Deus Espírito Santo. É importante você compreender que o Espírito Santo, então, ele deve ser reconhecido por você para que você desenvolva uma comunhão. O Espírito Santo é a forma, o relacionamento com o Espírito Santo, melhor falar assim, é a maneira que você vai calar a boca do diabo quando o diabo falar que você está sozinho. O Espírito Santo e o relacionamento profundo com ele é a maneira que você vai conseguir conduzir a sua vida de uma forma que agradará o coração de Deus. Deus estabeleceu o homem para relacionamento. Se o Espírito Santo fosse apenas uma força, como eu disse, nós apenas teríamos os recursos. Agora, sendo uma pessoa, nós podemos ter comunhão com ele, que é o texto de 2 Coríntios 13, ou algumas Bíblias está lá no 13:14, que é o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo ela é essencial para que você desenvolva cada vez mais a sua vida espiritual. Então, um desenvolvimento pleno só acontece através da liderança do Espírito Santo. Tem um texto da Palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 8, verso 26, que diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora presta atenção. Quando a palavra do Senhor está dizendo que o Espírito Santo ele nos ajuda ou nos auxilia em nossa fraqueza, o entendimento é que o Espírito Santo ele segura de um lado. Eu não sei se você já segurou alguma coisa muito pesada. Nem vou citar algo muito pesado. Vamos citar algo muito grande. Quem sabe você tinha que levar uma mesa de uns 2 metros, ou 1,5 metro que seja, mas ela é difícil de pegar, ou algum objeto difícil de pegar. A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo ele auxilia justamente no ponto que você não consegue mais. Quando a palavra do Senhor está dizendo que o Espírito Santo ele te auxilia na fraqueza, está dizendo que ele segura de um lado para que você segure de outro. Perceba então que o Espírito Santo ele não faz tudo sozinho, não porque não pode, mas porque há uma necessidade de uma comunhão. Parte daquilo que depende dele, certamente ele faz. Agora, existe outra parcela que depende de nós. Essa outra parte somos nós que colaboramos. Por exemplo, até para orarmos, nós devemos pedir ao Espírito Santo para que nos ajude até para orar. Uma das orações que eu faço é: Senhor, me ajuda a orar. Me ajuda a ter tempo para orar. Me ajuda na minha oração. Me ajuda para que eu ore mais. É importante você contar com o Senhor, inclusive naquilo que você deseja alcançar,
que vem do próprio Senhor. Por exemplo, a oração, leitura da palavra, dedicação, independente daquilo que você está almejando. Por exemplo, nesse vídeo agora, dia 3 de outubro, eu estou num processo de jejum. O meu jejum é pautado no que? Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Eu estou clamando pela força que provém de Deus. E o Espírito Santo, ele me fortalece justamente na minha fraqueza. Quando você entende que o Espírito Santo está contigo todos os dias, as coisas começam a mudar. Por que começam a mudar? Porque agora você não anda mais sozinho. Na verdade, você nunca andou sozinho. Agora você anda com a consciência que não está sozinho. Então, como que eu faço? Algumas pessoas dizem, não, nós não devemos orar ao Espírito Santo. E eu respondo com uma pergunta. O Espírito Santo não é Deus? É Deus. Então por que nós não devemos orar ao Espírito Santo? Na minha vida, continuamente, eu tenho algumas orações destinadas exclusivamente ao Espírito Santo. Por exemplo, eu saio de casa e eu falo, Espírito Santo, me ajuda nesse dia. Gente, quem foi o Espírito Santo? Em toda a atuação bíblica, nós vemos que o Espírito Santo foi o Criador, no sentido da execução. Ele gerou o mundo. O Espírito Santo, ele é o Espírito da profecia. Ele estava nos profetas. O Espírito Santo é o Espírito da sabedoria. Você acha que Salomão foi sábio por quê? Por causa da atuação do Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo ele esteve presente em toda a Escritura. Foi ele que gerou Jesus no ventre de Maria. Então, perceba essa atuação do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que gerou a igreja. Sabe, porque se você não entender isso, você andará uma vida muito como se houvesse uma insuficiência. E você precisa entender que Deus estabeleceu as nossas vidas para desfrutarmos de uma íntima comunhão com o Espírito Santo. Agora me pergunta, você quer ter sabedoria na sua vida? Você quer ter revelação? Você quer ter algo da parte de Deus? Qual que é o segredo, pastor? O segredo é a intimidade com o Espírito Santo. Se houver intimidade com o Espírito Santo, certamente você desfrutará de tudo isso. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é presente e atual em tudo na nossa vida. Agora, como que eu faço isso? Como que eu torno tudo que eu estou ouvindo em passo prático? A partir de hoje, entenda, o Espírito Santo ele está em você. Está em você. Aonde você vai, o Espírito Santo vai. O que você vê, o Espírito Santo vê. O que você ouve, o Espírito Santo ouve. O que você fala, ele também ouve. Partindo disso, gente, você precisa entender que há que ter um temor de novo. Se é que você perdeu. Por quê? Porque o Espírito Santo está contigo. Então existem coisas que você não pode ouvir, existem coisas que você não pode falar, existem lugares que você não pode ir. Ah, pastor, mas por quê? Porque o Espírito Santo está em você. Você é templo do Espírito Santo. Então há um cuidado a partir desse momento. Não entristeça o Espírito Santo e não apague o Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer, apóstolo Paulo diz assim, não extingais o Espírito. Quer dizer, pastor, que a gente tem capacidade suficiente para pegar o Espírito Santo e diminuí-lo? Não é isso. Mas a atuação do Espírito Santo em nossa vida nós podemos diminuir. A forma que o Espírito Santo age, a maneira que o Espírito Santo age em nós, nós podemos, de certa forma, cada vez mais nos distanciar. É porque o Espírito Santo está provocando isso? É porque ele quer isso? De forma alguma. Na verdade, é porque nós que conduzimos por causa de um esfriamento. Então, compreendendo isso, possivelmente eu vou investir um pouquinho mais de tempo falando do Espírito Santo ao longo desses dias, mas eu quero que você entenda que, a partir de hoje, você deve buscar um profundo relacionamento com o Espírito Santo. E eu estou aqui para te ajudar. E uma das melhores formas que eu posso te ajudar fazendo isso, além de te dar um embasamento bíblico, é orando por você. Feche os seus olhos. Deixa eu orar pela sua vida e orar para que você cresça nesse relacionamento com o Espírito Santo. Senhor, meu amigo Espírito Santo, nós te respeitamos. Espírito Santo, nós te respeitamos. Tu és o meu amigo. Espírito Santo, Tu és o Deus comigo. Tu és aquele que me direcionou nos momentos que eu mais precisei, aquele que me deu o comando, a voz.
naqueles momentos de dificuldades. Eu oro, Espírito Santo, que um nível maior de relacionamento, tanto na minha vida, mas principalmente, Senhor, a todos que estão assistindo e ouvindo, possa ser desenvolvido, possa crescer em todos os corações, meu Deus. E que cada uma desses meus irmãos, cada pessoa que está aqui, possa aumentar o nível de relacionamento com o Senhor, de tal forma, meu Deus, que testemunhe do seu cuidado, do seu agir, das suas mãos, da maneira pelo qual o Senhor se preocupa, da maneira pelo qual o Senhor age. Que todos te conheçam, doce, amado Espírito Santo, que todos saibam quem Tu és. Senhor, fala conosco. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Mostra e sonda se há lugares, coisas que nós devemos mudar, Senhor. Faz isso. Te damos total liberdade para que isso aconteça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.